É isso aí, pessoal, estamos começando o 18º podcast, primeiro episódio do ano de 2020, o 2020. famoso 2020. Estou eu aqui, o Jimmy e Fábio Ferrari, para começar esse ano cheio e recheado de expectativas, né, Ferrari? É isso aí, gente. Tem uma tonelada de novas informações, novos insights que a gente quer passar esse ano para vocês. O trabalho que a gente tem feito de construção de conteúdos, de narrativas, está fazendo a gente ficar cheio de ideias, um monte de coisa querendo passar para vocês. A gente não consegue dar conta de quantidade de ideias que a gente quer passar para vocês. Exatamente, e é tanta ideia que a gente já teve outros produtos de conteúdo sendo lançados já em 2020, antes mesmo do episódio do ano do podcast entrar no ar. Então, teve Raise Insights, o nosso portal Marketing de Audiência com um monte de artigos, enfim, inúmeros conteúdos que a gente está produzindo aí todos os dias. Sim, sim. A gente está começando a ver também bastante pessoal aí da comunidade, do Twitter, do Instagram, coisa parecida, começando a passar mensagem para a gente, perguntando sobre coisas, criticando coisas que a gente está escrevendo. É bem bacana ver o feedback que vocês estão passando pra gente também, né? É incrível. Até a minha sugestão é que enquanto você está ouvindo esse podcast ou assistindo, vá até uma outra aba e veja os comentários da galera na nossa comunidade, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, como o pessoal tem interagido e pensado mais sobre produção de conteúdo. É isso aí. E para animar vocês, eu já adianto que essa temporada 2020 do podcast promete trazer grandes convidados. A gente já está mapeando aí os nomes que vão trocar uma ideia com a gente nesse quadro, então aguardem porque vem coisa muito legal por aí. E galera, para começar esse primeiro episódio do podcast, a gente quer trazer uma temática que a gente estava conversando bastante hoje, né, Ferrari? Sobre a parte mais, o lado mais conceitual da construção de comunidade. A gente tem falado muito nos nossos conteúdos sobre o aspecto técnico, volume de conteúdo, como postar, como construir e defender uma audiência, mas isso mais do ponto de vista técnico mesmo, né? Mão na massa. E o que conceitualmente faz uma comunidade existir? Quais são os hábitos, os rituais, como isso acontece? Pois é uma pergunta difícil. Acho que tem que começar pelo começo. Por que a gente está querendo fabricar uma comunidade? A gente está entendendo que o processo de comunicação nessa nova fase da internet implica em descobrir novas formas das pessoas ficarem engajadas e não mais a estratégia de interromper um produto de mídia como aconteceu no passado. Esse processo de comunicação que a gente está vendo como sendo que está mais vingando nessa nova situação na internet, com as redes sociais, é a construção de comunidades, é a fabricação de bolhas, fabricação de nichos de comunicação, é fabricar espaços onde as pessoas podem trocar ideias e crescer em conjunto e aprender, fabricar virtudes, valores que façam aquilo fazer sentido na vida da própria pessoa, esteja envolvido com os empreendimentos que as empresas estão tocando e relacionadas àquele assunto. Então é a construção de toda uma nova interpretação da vida e dos negócios para cada tipo de nicho que aquelas empresas, aquelas pessoas estão querendo trabalhar. Inevitavelmente toda bolha é construída no entorno de um propósito, né? Sim. É esse propósito que faz as pessoas se somarem, se aproximarem. E com todo esse movimento que a internet tem feito de dar voz para diferentes temáticas, existe uma preocupação de construir uma bolha em cima de um propósito sólido, né? Em cima de algo que realmente faça com que as pessoas se engajem de forma perene. Sim. Existe essa preocupação. Eu acho que a gente tem uma incomodação, a gente quer impactar o mundo, a gente quer fazer o mundo ficar melhor, a gente quer corrigir os defeitos, as injustiças, os problemas do mundo, a gente quer fazer diferença na vida das pessoas. Eu acho que o propósito é muito relacionado a esse ponto, de chegar e fazer e gerar valor para a sociedade. Sociedade quer dizer a tua família, o teu bairro, a tua empresa, o teu país. Você quer chegar e ser uma pessoa que agrega valor para o que está sendo feito na vida das pessoas. Então esse é o ponto que faz as pessoas se moverem e as pessoas estão procurando coisas que sejam dignas, que gerem valor,
que esteja relacionado a alguma virtude, algum grande valor que faça o bem das pessoas. A interpretação do bem é uma coisa meio relativa, cada um interpreta o bem de uma maneira diferente e dentro do contexto onde está vivendo, na sua cidade, no seu país. Então, na realidade, elas não são idênticas em qualquer lugar do mundo. Sim. E são diferentes e cada um trabalha essa maneira diferente de fazer o mundo ficar melhor. Exato. Às vezes até de forma contraditória. Sim, sem dúvida. E o mais interessante é que esse caminho, né, para se construir uma comunidade ou a gente se aproximar de uma temática em comum e juntar pessoas é algo que acontece desde sempre no mundo offline, né? Você tem lá o clube das pessoas que jogam tênis, os amigos do tênis, ou o clube do whisky, ou o clube da roda de leitura de determinado autor. Ou a praça. Ou a praça. Ou na praça, na Grécia Antiga, sim, os pensadores se juntavam para trocar ideias e fabricar o conceito da democracia direta que existia naquela época, né? Então não é de hoje que a gente se junta no entorno de um assunto, né? Na verdade, isso que está acontecendo agora é que esse fenômeno está passando para o digital, para o online. E aí isso aumentou a nossa capacidade de participar de diferentes bolhas. Antes a gente podia participar de 2 ou 3 comunidades, que era o que os dias da semana permitiam, para a gente poder destinar tempo para isso. E agora, cada nicho que a gente segue, e são inúmeros, é uma bolha que a gente participa. Desde a época da invenção da imprensa e depois dos meios digitais de comunicação, de televisão e rádio, as tecnologias levaram muito para um processo de comunicação de massa, onde existia um elemento principal produzindo conteúdo e sendo distribuído para uma grande quantidade de pessoas. Então existia uma massificação no processo de comunicação e não era realmente uma comunicação bidirecional. Acho que a gente está no primeiro processo que na sociedade que a internet está provocando, onde o processo de comunicação está sendo bidirecional, onde as pessoas na realidade não estão mais submetendo a uma comunicação definida de cima para baixo. A gente não está mais exposto a ter alguém com autoridade dizendo que é assim que é o mundo. Vamos falar sobre isso. Ou é assim que é o mundo, é assim que eu interpreto. Não, na realidade a gente vai fabricar vários espaços e bolhas de comunicação e as pessoas vão acabar tentando encontrar identificação naquele espaço para poder fazer parte daquele espaço. Esse entendimento, Ferrari, de que o conceito de comunidade, a aglutinação de pessoas em torno de um assunto já existe há muito tempo e que isso acontece normalmente no entorno de temáticas relevantes, é fundamental, porque na verdade isso vem antes do aspecto técnico, vem antes de produzir conteúdo, vem antes de construir narrativa na internet. Esse entendimento de que você aí que está nos escutando quer construir uma bolha sobre determinado assunto ou produz um certo conteúdo, antes de você ir para a parte operacional disso, você precisa ter um entendimento de que essa temática ela precisa ter um peso de relevância interessante, né? A gente fala que existe uma cauda longa sendo formada de nichos. As pessoas estão cada vez achando nichos menores e mais especializados, onde estão fabricando um senso de comunidade. E é muito difícil você fabricar espaços competitivos onde a mesma comunicação está acontecendo de forma distribuída. Quer dizer, você tem bolhas falando exatamente o mesmo assunto, nas mesmas condições, competindo entre eles. A gente não tem mais esse espaço competitivo como acontecia no passado, por exemplo, entre canais de televisão ou entre rádios. É muito mais fácil hoje em dia, que é uma bolha, se especializar. Então, mesmo que tenham bolhas teoricamente com conteúdos parecidos, naturalmente aquelas comunidades ou se juntam e viram uma só, ou elas vão acabar localizando suas diferenças e potencializar suas diferenças e fazê-las tornarem cada vez mais únicas. Aí que tá. Por isso que é tão importante encontrar a diferenciação, né? Saber como se posicionar entregando um valor sobre determinado tema de forma diferente do que todo mundo faz, de forma específica, de forma... enfim, que entrega um valor diferente do todo, né? São 2 elementos que eu considero. Primeiro é o fato de ser único, quer dizer, não faz sentido tentar fazer uma comunicação para uma comunidade muito pequena mas tentando competir com uma outra comunidade que já está formada, que é muito grande. Você não tem chance de simplesmente fabricar uma comunidade tentando destruir outra comunidade. O processo competitivo não vai viabilizar isso. E
O outro problema que tem é essa questão de você chegar e fabricar uma comunidade que não faça sentido, no sentido que não faça as pessoas se moverem. Você fabricar uma comunicação onde o assunto é chatíssimo, que não altera de forma significativa a vida das pessoas, não existe nenhum elemento que faça que a minha energia vital está associada àquele processo de interação que está acontecendo no mundo, né? Perfeito. No grupo, né? Sim, exatamente. E na verdade a gente vive o tempo todo passando por comunidades no mundo real, né? E toda a comunidade ela é formada de alguns elementos. A gente até mais cedo estava falando sobre isso, né? Sobre rituais, hábitos, o grito de guerra, ou a narrativa que é construída. E a gente o tempo todo está passando por isso em sociedade, por inúmeros rituais. Sim. Quando a gente se forma na escola ou na faculdade, as festas de 15 anos... Tem a comunidade da universidade, a comunidade do colégio. Exatamente, tem as cerimônias, tem os rituais, as coisas que fazem aquela identidade daquele processo de graduação, por exemplo, né? Você tem um ritual de graduação. Isso. São coisas que estão associadas e que estão no nosso imaginário coletivo que fazem aquele processo fazer sentido. Eles geram significado para a nossa vida, né? Exatamente. E isso tem sido transportado também para a internet. Quando a gente vê, por exemplo, uma comunidade lá do 5am Club, né? Todo o pessoal que acorda às 5 da manhã para acompanhar uma determinada live, ou para assistir alguma coisa, ou para fazer uma atividade física, ou tem aquele livro, não me recordo agora o autor, O Milagre do Amanhã, que também apresenta uma nova forma de você levar o seu dia. É uma forma também de criar rituais, de estimular as pessoas a criarem hábitos e criar um senso comum no entorno daquela forma de vida. Sim, porque você pode fazer várias formas de impactar a vida das pessoas. Uma delas é com conteúdo e você tentar atingir o lado racional do cérebro das pessoas, tentando fazer o convencimento delas. Outras coisas é você passar imagens, quer dizer, você dar elementos visuais. Outra coisa é você dar o áudio, e efeitos sonoros e coisa parecida para tentar acalmar a pessoa ou deixar a pessoa mais agitada, ou mais energética, ou a comida que você come, ou a bebida que você bebe. Tudo isso são elementos que fazem as pessoas serem impactadas. Então esse processo de você chegar e juntar uma quantidade de elementos para fazer aquela energia vital ser envolvida numa comunidade é relevante. Então tem eventos religiosos que existem bebidas, existem comidas, sim. existem eventos sociais que a gente participa, que a família oferece um jantar. Então na realidade tem o ritual da refeição, o ritual de celebração de alguma festa ou de graduação. A gente está falando do exemplo, por exemplo, do índio que enfiava o pé dentro de um formigueiro para verificar se ele passava por uma fase de transição da vida. Tem exemplos também de tribos que largavam as crianças num lugar abandonado para sobreviver sozinho, caçando e vivendo no mato como processo de graduação para ter uma vida sozinha, né? Para uma vida adulta. Adulta, para passar esse, digamos assim, é um marco de transição de vida, né? Sim, sim. E isso acontece de forma muito abrangente, né? E naturalmente, quando você começa o processo de criação de uma comunidade, seja ela uma tribo, uma religião ou uma comunidade no entorno aí do tema que você está criando, você precisa entender que elementos são esses que fazem as pessoas se identificarem e se engajarem com a tua narrativa, digamos assim. Então a gente, por exemplo, a gente usa, por exemplo, expressões como mostrar a cozinha, que são elementos. A gente repete esse slogan, a gente repete porque isso está dentro do nosso conceito consciente coletivo, né? Nossa consciência coletiva está dentro do nosso processo e a gente está tentando levar isso para vocês também, né? Para vocês fazerem parte, vocês pegam o nosso jargão dentro do processo de comunicação. Quando a gente fala do marketing de audiência, quando a gente quer mostrar para vocês que o marketing de audiência é uma coisa importante. Então a gente fabrica um conceito e tenta fazer vocês fazerem parte desse conceito. Exatamente, isso é muito importante, porque normalmente uma comunidade ela é criada para atrair, para aglutinar a maior quantidade possível de pessoas no entorno de um assunto, né? No entorno de uma temática. E para que isso aconteça, você precisa ter uma estruturação, precisa ter um regimento sólido, uma forma de construir isso bastante definida, né? Seja com rituais, com símbolos, com vocabulário, né? Tudo isso influencia. Os símbolos, a gente não tem aqui nenhum caso direto de símbolo, mas
você pode ter mascotes, elementos que você pode utilizar dentro associado ao teu brand para fazer uma identificação, né? Você vê aquele mascote, ele identifica uma identidade que as pessoas compartilham, né? Então você aquele mascote, aquela ideia no mascote. Isso tu vê isso em times de futebol, né? Quando eles começam a fazer aquela vestimenta, o próprio a roupa do time de futebol, né? A camiseta. Você veste a camisa e se sente parte daquele processo, exato. É um símbolo físico da comunidade. Ou os gritos de guerra, né? Que você fazem para mostrar, tipo, eu sou o time tal, que eu não sei o quê. Que fazem. Isso tudo são instrumentos de defesa daquele processo de comunidade, daquele grupo, né? Como um time de futebol. E esse processo é tão poderoso que as pessoas ficam até violentas para poder enfrentar fora até do para defender o seu ideal a respeito de um determinado time. Exato. Que não faz o menor sentido, teoricamente, porque você está torcendo em cima de um time, por que você está fechando pau com outro time, né? Tipo... Extrapola o controle racional, extrapola o racional, o emocional toma conta totalmente. O emocional fica tão forte, o processo de identidade fica tão forte que a pessoa muitas vezes põe em risco a própria integridade física da pessoa para defender aquele ideal, né? Defender aquele ideal. O processo de construção de comunidade, ele é algo milenar e ele é extremamente forte. E ele é a base do que a gente hoje está construindo, que é o marketing de audiência. Então, você trabalhar com a construção de uma narrativa na internet parece algo direto, mas na verdade é só a ponta do iceberg. O conceito filosófico, sociológico que tem embaixo disso, que suporta a sensação de comunidade, é uma coisa muito anterior a fazer um post no Instagram, né? Você, na verdade, está usando isso como ferramenta para ativar uma sensação, um hábito que já está incutido no dia a dia das pessoas. Sim, você está aflorando esse sentimento para a tua narrativa. O que eu acho interessante é que a gente fabrica uma comunidade para fazer, geralmente, o bem, para fazer algum impacto positivo para as pessoas que estão em volta de você. E esse processo estava muito distante da nossa atividade profissional. A gente tinha o trabalho como sendo uma atividade que não tinha nenhuma relação com a tua vida pessoal. Então, você tinha teu final de semana, teu grupo de futebol. Era assim, independente, era o teu time da igreja, era no final de semana tu ia na igreja, tu tinha teu churrasco com os amigos, com a família. Eram várias faces da mesma pessoa e hoje as coisas são muito mais integradas. Pois eram comunidades e o trabalho era uma coisa compartimentalizada, estava separada do processo. Você tinha uma comunidade na empresa e só que a comunidade era uma comunidade hierárquica, onde existia todo um processo autoritário e de carga pesada, no sentido que você tinha que carregar uma cruz, de sofrer dentro da empresa. Totalmente estratificado e ali o teu papel definido naquele ambiente. Isso, e o processo de transformação que a própria internet está provocando e invadindo as empresas, o negócio é que está levando para um processo de permear dentro das empresas o senso de propósito. Tanto que a gente já sabe, isso é uma coisa, já está há 5, 10 anos que a gente está falando sobre isso, né? As pessoas não estão nem procurando salário, estão procurando propósitos, né? Estão querendo dizer assim, eu quero ficar numa empresa para fazer sentido para mim. Sim, porque na verdade a nossa vida, ela sempre foi a mesma, só que essa separação acontecia pela maneira como as pessoas enxergavam e pela maneira como o mercado se comportava. Sim, por causa da Revolução Industrial, a coisa se entendia como gerar valor era produzir em grande quantidade um produto indiferenciado. Isso. E isso está caindo por terra. Literalmente, se você produzir uma coisa que tem aspecto feio, mas que não fabrica nenhuma identidade, literalmente não consegue mais vender. Sim, exatamente, não consegue mais. E tem um detalhe extra, né, que a sofisticação da capacidade das pessoas de se dedicar ao trabalho, e a era da informação fez isso, né, a era da informação fez com que a régua subisse na capacidade mental e de trabalho das pessoas, fez com que essa dedicação tivesse muito mais relacionada com a vida da pessoa. Então antes você vendia horas para uma indústria para ficar apertando parafuso. E hoje você desenvolve um trabalho muito mais qualificado e estratégico e que demanda muito mais a tua capacidade mental e, portanto, ele extrapola as tuas horas de trabalho. Então isso tem que passar a fazer muito mais parte da tua vida. Por isso que tem que ser uma coisa de propósito. Sim. Porque você não consegue dedicar a tua vida inteira para algo que não te completa. Isso simplesmente não faz sentido.
Mas é o fato de permear esse processo de entrar dentro, fazer a tua vida e tua vida de trabalho, virar tudo uma coisa só, é uma coisa que a gente está aprendendo a fazer, né? A gente ainda está muito regrada, tem muita regra dentro do processo, mas a gente já vê em certos trabalhos que as pessoas já estão dizendo que estão trabalhando por prazer, já não estão mais trabalhando porque são obrigados. Assim, tipo, estão querendo localizar atividades que façam sentido para a vida deles, de qualquer maneira. Então essa fronteira começa a desaparecer. E a internet também viabiliza isso, porque tu pode trabalhar literalmente em qualquer lugar hoje. Isso, não precisa estar dentro de uma empresa para fazer esse trabalho. De qualquer lugar e com o que você quiser acima de tudo, né? E a coisa está acontecendo. A gente sabe que isso não é uma coisa imediata e que algumas pessoas vão ver isso mais rápido, outras pessoas vão ver mais tarde, talvez só na próxima geração. Mas quem conseguir enxergar antes vai conseguir conquistar um espaço antes, né? Sim, sim. É que nem você descobrir uma área agora e comprar um terreno por um baixo custo e daqui a poucos anos isso ser extremamente valorizado. É um investimento que está sendo feito. A gente mesmo leva extremamente a sério a construção de comunidade. A gente tem estudado isso há muito tempo e está fazendo isso acontecer na Raise Hands, está fazendo isso acontecer com as pessoas que estão se aproximando de nós. E uma coisa que me incomoda muito é que, na minha visão, a comunidade ela precisa ser construída no entorno de algo muito claro, de um propósito muito bem definido e que entregue um valor real para quem está participando daquela comunidade. E a internet entregou muito poder na mão das pessoas de chamar atenção, de atrair pessoas. E eu às vezes vejo muitas bolhas que são construídas em bases não tão sólidas, às vezes com argumentos não tão profundos, com argumentos mais rasos. O que é o raciocínio simples, né? Você tem uma empresa, você tem um produto para vender. Então eu vou fabricar uma comunidade, a comunidade das pessoas que compram meu produto. Sim. Isso é uma coisa invertida, entendeu? Sim, exatamente. Exatamente. Que valor tu está entregando para a sociedade sob o ponto de vista de comunidade? Isso. E isso até é tão terrível isso, porque na verdade a todo momento numa comunidade, a comunidade é um organismo totalmente vivo e aberto. O fato é que depois de um certo tempo você não consegue mais controlar totalmente a tua comunidade. Ela é um organismo vivo. E se você tem uma comunidade que não é construída com diretrizes sólidas, a partir do momento que novas pessoas vão entrando, você acaba desvirtuando o objetivo inicial daquela comunidade. Ela acaba perdendo foco. As dinâmicas de uma comunidade é um assunto ainda mais elaborado, né? O que pode acontecer? Tu pode ter comunidades se fundindo, comunidades se separando, quer dizer, vai existir, digamos, dentro do espaço, gente que não concorda com uma coisa que está caminhando, então provavelmente vai chegar e fazer uma divisão. É um caso, por exemplo, da Igreja Católica, que separa a luterana, tem várias, chega um elemento que tem tanta energia e localiza um propósito tão relevante que consegue fazer uma separação e montar uma estrutura que seja teoricamente concorrente, mas não é concorrente no sentido que ela vai derivar, né? Ela vai fabricar uma outra percepção de como é que a coisa é, né? Sim. Então, essa dinâmica é natural. Ter a propriedade, vamos dizer assim, ou pelo menos ser reconhecido como a maior autoridade dentro de uma comunidade é uma coisa extremamente edificante, é uma coisa extremamente relevante e ao mesmo tempo é uma coisa que leva tanta humildade para cima da gente, pensando sob o ponto de vista, por que os caras me levaram para essa posição de autoridade? Sim. E eu não sou tão superior às pessoas que estão em volta. Para aquela temática, né? Isso é muito forte isso, né? Na verdade gera uma responsabilidade muito grande, porque quando você começa a construir uma autoridade, seja em qualquer assunto, e as pessoas começam a te enxergar como uma referência naquilo, você passa a ser a ponta de lança daquele assunto, assim, né? Então, se você é o direcionador disso, se você leva a comunidade para lugares, se você erra o caminho, digamos assim, né? De certa forma você está representando o grupo, isso, né? Exatamente. Então, na realidade, você não é que você está conduzindo a comunidade, você está conduzindo junto com a comunidade e a comunidade para uma outra verdade, né? Isso, então você tem que ter a capacidade de entender o que a comunidade está sendo agora, a capacidade de comunicar isso e a capacidade de trazer um assunto que seja relevante para fazer com que esse processo seja virtuoso, né? Que a comunidade continue crescendo, continue sólida, integrada e tem responsabilidades, né? De ter que chegar e remover elementos que não defendam a comunidade, né? Tipo, se você não concorda, por favor, não fique mais aqui, né? Ou crie uma outra comunidade contra a minha comunidade, né? Eu faço o que for necessário, mas filtrar, né? Chegar e tirar as ervas daninhas do processo também são muito relevantes, né? Na realidade, você está
fazendo, como é que é, um cultivo de uma comunidade. Você está cultivando essa comunidade, está fazendo ela, como é que é, juntar os melhores elementos dela para fazer uma coisa melhor para a sociedade. Sim. E falando em elementos, Ferrari, na verdade existem alguns elementos conceituais que fazem a comunidade ficar muito forte, né? Por exemplo, quando a gente fala de frequência de conteúdo, a gente está usando o elemento hábito. A gente está criando um hábito nas pessoas de consumir aquele assunto daquela determinada maneira, naquele determinado horário. Quando a gente cria um vocabulário, a gente está criando uma forma das pessoas falarem a mesma língua. A gente está fabricando a própria língua. A própria língua daquela comunidade, né? Quando a gente define um símbolo físico como uma camiseta, a gente está ancorando isso num aspecto de defesa, visual, né? Sim, exato. As pessoas se sentem identificadas, né? Isso. Como é que nem você encontrar um torcedor do mesmo time de futebol, você com a camisa do time e ele também com a camisa do time. Isso. Existe uma aproximação só visual, né? Você já se aproxima daquela pessoa. Aquele é mais um de mim, né? Faz parte do mesmo. Eu me vejo nele, né? Isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto, eu me vejo nele. E tem um outro elemento também que é interessante, de que quando você cria um grito de guerra, que faz parte do vocabulário, ou quando você cria um comportamento que faz as pessoas se enxergarem na tua comunidade, você aproxima o público desse processo e faz com que esse público também dissemine essa cultura, digamos assim, né? Que envolve os símbolos, rituais. Por exemplo, a gente pode dizer que um ritual da comunidade do marketing de audiência é tirar o celular do bolso e postar o primeiro conteúdo. Que a gente repete Esse é o rito de passagem, a gente repete o tempo todo. Exato, porque a gente entende que a gente passa por isso também, a gente passou nesse processo de construção, que é muito difícil você perder a vergonha de estar fazendo a coisa de forma mal feita, de se expor. Então, assim, esse é um salto tão grande e tão relevante e tão fácil de fazer, que a gente, assim, se a gente pudesse pelo menos fazer isso, as pessoas fazerem, a gente entende que já está gerando um valor absurdo para eles. Então, o nosso batismo é a pessoa tirar o celular do bolso e produzir o primeiro conteúdo, né? Sim. Aí ela foi batizada. Isso é muito forte, é muito legal assim viver isso, porque a gente já tem visto pessoas passarem esse feedback pra gente, de olha, comecei a produzir conteúdo e as pessoas marcando a gente nas redes sociais e comentando, olha, eu produzo um conteúdo mais consistente 3 vezes por semana ou posto algo menos consistente 3 vezes por dia, né? Todas essas perguntas, essas interações ajudam a gente a entender também para que caminho a nossa comunidade está indo. E, acima de tudo, entrega esse poder na mão dos membros da nossa comunidade, de quem faz parte de tudo isso, de trazer outras pessoas para dentro. Isso para mim é o mais importante, né? A comunidade ela é feita, a partir do momento que alguém entra na comunidade, essa pessoa também tem a capacidade de trazer outro para essa comunidade, né? Sim, eu acho que o processo de disseminação, né, de você chegar e multiplicar isso, né? Então, se você está gerando valor em cima de uma pessoa, de um grupo de pessoas, a gente torce que essas pessoas se sintam tão felizes, motivadas por aquele processo, que vão querer convidar outras pessoas para passar pela mesma experiência, né? Então, a gente está falando aqui, por exemplo, o caso particular de fazer a primeira experiência de fazer um vídeo. Se essa pessoa chegasse e convidasse uma outra pessoa também, produza também um vídeo, porque eu já consegui fazer, você também pode fazer. Você conseguir fazer esse processo. É um processo de pegar o outro na mão e vem aqui para dentro também, né? Começa a fazer provocar uma explosão, né? Uma explosão de movimento nas pessoas. Um movimento. A gente entende que isso é bom, a pessoa fazer isso, certo? Sei, com certeza. Então a gente entende que se as pessoas, a gente conseguir multiplicar isso e fazer outras pessoas também fazerem esse mesmo processo, é uma coisa boa. E não só é bom, né, Ferrari? Eu acho que é excelente, é incrível, isso tem que ser feito. Mas, acima de tudo, é necessário, né? A nossa visão da Raise Hands, do marketing de audiência, é que quem não começar a construir um posicionamento na internet a respeito do conteúdo que trata ou da temática que tem aptidão, vai acabar deixando espaço para outra pessoa e vai acabar perdendo a oportunidade de construir um conteúdo que gere valor. Então, hoje, produzir conteúdo é necessário, fundamental. Fazer parte de uma comunidade, fabricar conteúdo em conjunto com uma comunidade que já existe, é o primeiro passo, assim, é o mais fácil, né? Fabricar uma comunidade seria a próxima etapa, assim, tipo assim, eu tenho uma comunicação que é única, que ninguém está falando e eu preciso me diferenciar de outra maneira. Então você pode fabricar sua própria comunidade, ou divergir de uma comunidade, chegar e entrar numa comunidade e tentar fazer um braço dela ficar diferente, quer dizer,
O elemento mais importante é você verificar que existe um valor para ser entregue, que você tem para poder entregar e conseguir fazer esse impacto no mundo. Sim. Eu acho que esse é o primeiro elemento, como é que eu faço essa energia, como é que eu deixo de ser passivo e me passo a ser um ator nesse processo de comunicação que a internet é hoje. Sim, sem dúvida. Tem muita gente que pergunta, né, Ferrari, ali, lendo as interações nas nossas redes, o pessoal tem uma dúvida frequente que é: pô, mas eu comecei a produzir meu conteúdo e as pessoas não interagem comigo ainda. Eu posto uma caixa de comentários ou uma enquete e eu não recebo esse feedback. E o feedback é uma coisa muito importante. Você produzir alguma coisa mesmo em respeito a uma bolha que já exista ou criando a sua própria bolha, o feedback da comunidade é muito importante. E, na verdade, eu até queria aproveitar essa oportunidade para dar uma resposta direta a respeito disso, né, dessa dúvida, que é: se você está postando um conteúdo e você não está tendo interações ainda, saiba que isso é uma questão de tempo, né? Não, na verdade, isso inevitavelmente vai acontecer. Inevitavelmente as pessoas que se identificam com a tua temática, com a tua narrativa ou com o teu propósito de comunidade vão aparecer e vão começar a interagir. Na realidade, da mesma forma que a gente tem dificuldade de gerar conteúdo, gerar gravações, pegar um Instagram, fazer uma filmagem, a pessoa no outro lado também tem vergonha de responder. Isso. E alguma coisa vai fazer a pessoa provocar uma interação de resposta. Sim. Então ela vai buscar, muitas vezes está relacionada a uma busca de aprovação, porque ela entende que você já é uma autoridade do assunto, tipo, você é um público, já tem um público grande e outras pessoas estão conversando. Então, na realidade, se você vê que outras pessoas estão interagindo, então você precisa da aprovação daquela pessoa, então ela está buscando a aprovação. Ou então é um processo de inveja, que a pessoa chega e tem que falar mal por alguma razão, aí o cara é um hater, vai chegar e tem que falar mal e quer reclamar de alguma coisa. E a gente já tem os nossos. Exato. Então, o ponto que eu quero dizer é que enquanto você não for visto como sendo uma autoridade já relevante, é difícil você induzir as pessoas a fazer o movimento. Exatamente porque elas têm medo, têm vergonha, o que vão interpretar, tipo, vou falar besteira. Então é natural esse processo. Então o processo de crescimento de interação, né, do caso da defesa da comunidade, pressupõe que você vai ter que ter um certo tamanho para que exista uma massa crítica para as pessoas começarem a fazer uma interação mais forte. Sim. A gente tem uma certa ilusão que o fato de não ter interação, retorno, curtidas, comentários, coisa parecida, quer dizer que as pessoas não estão vendo o seu conteúdo. Essa é a coisa que você tem que ficar um pouquinho mais ligado. Isso. As pessoas estão vendo. Estão vendo. O fato das pessoas estão querendo se esconder para não mostrar que está vendo o seu conteúdo. Pode ser algo com elas e não com você. É um problema com elas, não com você. Exatamente. Você está conseguindo fazer impacto. As pessoas estão vendo o seu conteúdo. Isso é que nem o quebra-onda. Você entrou no mar, você tem que passar o quebra-onda, né? Que é a partir do momento que as pessoas começam a interagir. Exato. Mas o outro ponto que eu acho que é relevante é o seguinte, é que você não pode usar os retornos, os feedbacks, os comentários, as curtidas, as coisas parecidas como métrica do negócio. Sim. Isso é uma questão de vaidade. Você começa a perceber que o valor que você está gerando está em elementos da internet que estão sendo postados. Sim. O valor, na realidade, você tem que verificar se você chegar e pegar um conteúdo desse, botar na internet, achar um amigo próximo, coisa parecida, e conversar sobre aquele assunto, ver o que ele achou e coisa parecida. Aí tá o feedback que vai te direcionar melhor, né? Exato, na realidade é você verificar se você está conseguindo fazer impacto. E não volume de impacto. Se você consegue entender que está gerando impacto, você está construindo alguma coisa de valor. Aí é um problema de escala depois. É um problema de escala, exato. E assim, como é que a coisa vai acontecer na internet, esses elementos assim, eu sou um grande influenciador digital e coisa parecida. Isso é um elemento de vaidade, que pode talvez mais tarde viabilizar mais negócios, obviamente, né? Mas o ponto é que isso é uma questão de vaidade, não é uma coisa que mede de fato o valor daquilo que você está gerando de conteúdo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Não, é muito, o caminho é esse, assim, e é legal, até eu volto a reforçar isso, né, que esse aspecto que a gente está dando para a comunidade agora, nesse papo, ele é um aspecto muito mais conceitual do que técnico, do que operacional. Então, recapitulando assim, o que a gente tem de elementos para uma comunidade existir? Propósito bem definido, né? Você achar seu nicho, achar a sua forma de comunicar única, a sua forma de interagir com as pessoas. Isso, então seria o propósito. Depois disso, o surgimento de um vocabulário.
próprio, uma língua. É bom você ter um jargão, né? As pessoas, quando se aproximam com um determinado brand, com uma comunidade, elas começam a procurar e verificar quais são os elementos que fazem as pessoas ficarem ligadas, né? Isso. Então é o jargão, é o termo, a imagem. Exatamente. Sim, então propósito, vocabulário, os rituais que você vier a criar, né, que daí envolve até um pouco de hábito também, né, que você pode criar algum tipo de, eu faço uma live todo sábado à tarde, ou você tira uma foto de tal coisa e marca a gente, né, você criar alguma rotina, alguma coisa que com certa frequência faça a pessoa interagir com você, né. Sim, que ajuda a defender a comunidade, né, como sendo elementos associados à comunidade, com certeza. Que ajuda a defender a comunidade. Então, na nossa visão, esses são os elementos. Símbolos também. Os símbolos são normalmente coisas físicas que representam conceitos abstratos. Então são coisas que sejam um mascote, sejam a gente estava discutindo aqui o exemplo da justiça, né, que a gente tem o símbolo daquela mulher com uma venda segurando uma balança. Aquilo é a justiça? É uma mulher? Não, mas é uma balança? O que é a justiça? É um símbolo que representa a justiça. Que representa a justiça, exatamente. Isso. Na verdade, quando a gente vê aquela estátua, a gente está trazendo todo um conceito da carga que ele tem associado a uma virtude que a gente entende que é uma justiça. Isso aí. Exatamente. Então, esses são os elementos básicos, assim, que conceitualmente você pode elencar para embasar o teu processo de construção de comunidade, né? Sim. E aí depois vem todo o aspecto técnico. E a gente fica brincando, né? Que na verdade são os mesmos elementos que você usa para fabricar um culto religioso. Sim, exatamente. Aí esse é o ponto. Na verdade, aquela menção, né, que eu fiz, que você está simplesmente ativando algo que já está presente na cabeça das pessoas. Sim, é da natureza das pessoas. O que a gente entende é que a gente tem que fabricar uma comunidade para o bem, né? A gente está fabricando o envolvimento de pessoas para fazer um impacto positivo na sociedade. A gente sabe que existe todo tipo de comunidades, existe comunidades que não realmente trabalham para o bem, ou às vezes são muito voltadas para um foco central, né? Tipo, só para si mesmo, quer dizer, como é que eu chego e uso as outras pessoas, né? Tipo, que eu acho que é uma coisa que não deveria ser uma coisa que você deveria favorecer, né? Você deveria trabalhar exatamente no processo de construir comunidades que ajudem as outras pessoas e envolvam o máximo possível de pessoas. Isso. Então não sejam comunidades, por exemplo, só dos ricos, teoricamente. Tem uma comunidade de pessoas que são ricas e aí para poder participar do negócio tem que pagar uma taxa absurda para poder entrar, por exemplo. Não teria sentido. Na realidade, eu acho que para alguns contextos faz sentido, né? Dependendo daquelas pessoas, mas o que a gente está buscando aqui, sob o ponto de vista de estratégia de comunicação, sejam comunidades abertas que façam um impacto positivo para a sociedade. Porque, na verdade, o que reúne a comunidade é um aspecto, é um interesse comum, né? E não necessariamente um dado demográfico, né? Então, independentemente de idade, localização ou qualquer outro aspecto, o que faz a comunidade acontecer é o interesse comum que aquelas pessoas têm. Sim, né? E dentro da estratégia de viabilizar negócios, viabilizar as empresas e gerar resultado financeiro para as pessoas, para a sociedade, para crescer, a gente entende que é importante fabricar comunidades abertas, onde você possa envolver propósitos em cima daquilo que a gente produz no dia a dia do nosso trabalho. Isso, exatamente. Não, show de bola. Gostei desse papo sobre comunidade, conceito. E aí, fez aquele negócio que ele falou de puff na cabeça. Explodir a cabeça. Espero que esse conteúdo tenha contribuído com você para o teu processo de construção de comunidade. Realmente a gente estava sentindo falta de falar um pouquinho mais sobre esse aspecto mais sociológico e filosófico da construção de uma comunidade, para deixar claro realmente a quantidade de elementos que estão presentes na construção disso, né? Que o post lá no feed, ele é o final da coisa, digamos assim, né? E depois tem muito mais coisa para fazer, mas existe algo muito maior por trás, que é o que suporta realmente o conceito de comunidade. É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim do 18º episódio do podcast, o primeiro de 2020, o primeiro de muitos episódios de sucesso. Acompanhe o nosso trabalho nas nossas redes sociais, busque por Soul Raise Hands
no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, no Facebook e onde mais você quiser nos consumir, nós estaremos. Esse áudio está disponível no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas. Nos acompanhe, curta, comente, compartilhe e chame mais pessoas para a comunidade do marketing de audiência. Obrigado, Ferrari. Obrigadinho. Mais um grande papo. Obrigado, pessoal. Vamos em frente e até o próximo podcast. Valeu!